O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a gestão do governador de São Paulo, João Dória. Ele afirmou que o estado dá um péssimo exemplo ao país ao aumentar impostos. Segundo Bolsonaro, o governo dele teve sucesso no combate à crise econômica e não precisou reajustar a carga tributária. Vamos acompanhar. São Paulo aumentou barbaramente produto da cesta básica. Com certeza. Lamentavelmente. Está cobrando imposto até do cara que tem deficiência, que compra o carro. Uma barbaridade. E nós sim, fizemos o que tinha que fazer, não aumentamos impostos, muito pelo contrário. Agora um estado ou outro, que é o mais importante da economia do Brasil, dá esse péssimo exemplo agora aumentando impostos. Em resposta, o governador João Dória afirmou que o presidente segue desinformado. O tucano garantiu que o estado de São Paulo não promoveu aumento de impostos e pediu que Bolsonaro passe a governar para o Brasil e não pelo que definiu como interesses políticos e ideológicos. O presidente Jair Bolsonaro segue sendo um desinformado. São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de imposto. Fizemos sim a reforma administrativa, que ele, Bolsonaro, deixou de fazer no plano federal. Se ficasse mais preocupado em governar e menos em atacar adversários, poderia fazer algo de útil para o país. A declaração do presidente sobre a gestão de Dória ocorreu em fala com apoiadores nesta terça-feira. Bolsonaro afirmou que o Brasil recuperou a credibilidade internacional graças ao trabalho desempenhado pelo governo. O Brasil é um país que resgatou a credibilidade lá fora. Então lá fora há uma diferença. A prova está aqui, ó. Dizendo que está vendendo mais, está produzindo mais. As empresas estão recomendando, lá fora estão recomendando comprar real, esse Paulo. Começou. Então é mais uma sinalização que está dando certo a economia nossa. Também presente na conversa, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez questão de afirmar que as previsões estavam corretas e que as medidas adotadas pelo governo já estão mostrando resultado. A economia está voltando em ver como a gente achava que ia voltar. Graças a Deus. E mês passado, 250 mil novos empregos, como o presidente falou, e 300 mil novas empresas. Na avaliação do presidente da República, as medidas adotadas por estados e municípios para conter o avanço da pandemia do coronavírus se mostraram desnecessárias e contribuíram para uma baixa na atividade econômica que poderia não ter acontecido. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta terça. Eu vou passar a bola aqui para o Fiuza, mas antes disso, deixa eu só cumprimentar aqui o nosso querido Augusto Nunes, que já chegou. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme Fiuza. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos lá então, Fiuza, começo com você. Sua avaliação sobre mais essa troca de farpas aí entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória. Fiuza. Pois é, Vitor, problema fiscal todos terão, né? Porque o país, assim como a maior parte do mundo, trancou uma parte das suas atividades sociais, econômicas, o lockdown, tudo isso que nós vimos. São Paulo, governado pelo João Dória, foi, digamos, a ponta de lança desse sistema de bloqueio, né? O governador, o governador João Dória, agora ele precisará, quer dizer, todos vão arcar com os custos, mas quem optou por um regime de trancamento que levou à falência de empresas e o desemprego em massa, precisará agora demonstrar que isso era uma medida inevitável. Precisará demonstrar que isso era uma medida sanitária que salvou vidas. Infelizmente, para as diretrizes do governador João Dória e vários outros, a ciência não demonstrou até aqui essa eficácia. Ao contrário, que nós estamos vendo da parte de diversos estudos e universidades. Acho que Stanford, nos Estados Unidos, talvez a que tem estudos mais completos sobre isso, demonstrando que as áreas que optaram pelo trancamento mais severo não tiveram menos mortes. Então, agora, o diálogo do governador João Dória e de outros que optaram pelo lockdown severo com a população é esse. Eles precisam justificar essa medida extrema que, em termos econômicos, foi ruinosa, fora em termos humanitários, né? Se ele não conseguir mostrar que isso era inevitável, o povo é credor, né? Não só o povo que perdeu emprego, perdeu empresas, né? E que adoeceu em casa, como o povo que possivelmente terá aumento de carga tributária, talvez no país todo, porque não existe almoço grátis,
um trancamento na geração de riquezas, evidentemente, equivale a um prejuízo fiscal. Então, a conversa é essa. Qualquer outra conversa agora é só disputa política. Ana. Mais uma vez, aí o governador de São Paulo, né, falando sobre interesses políticos e ideológicos, e aí a gente questiona, né, quais são os interesses, então, do governador, se são políticos ou ideológicos, de tentar empurrar uma vacina chinesa da maneira como está sendo empurrada para a população, principalmente dentro de um contexto aí onde ele se coloca como um liberal. Ontem, no excelente programa do nosso mestre Augusto Nunes, Direto ao Ponto, ele defendeu a postura dele e a posição dele como um liberal dentro do espectro político aí. E aí eu vou concordar com a economista Renata Barreto, que teve uma frase maravilhosa ontem dentro do programa, que diz que dentro dessa pandemia aí, dentre várias ações do governador João Dória, a imposição de uma possível vacina, agora o aumento de impostos, a Renata foi muito feliz de dizer que o governador João Dória era um liberal de ocasião, assim como o Amoedo. E eu vou ter que concordar com a Renata, porque a gente vê que existem interesses políticos e ideológicos aí que ele está colocando exatamente esse lado que ele fala que é liberal de lado, e um aumento de impostos a gente sabe que vai contra absolutamente toda a cartilha, né, de liberalismo econômico. Um lockdown severo no estado de São Paulo, a maior economia do Brasil. Isso é preocupante porque o estado de São Paulo ele é um exemplo para todo o Brasil. Ele é ali uma das boas e fortes engrenagens do país. Então, mais uma vez, a gente aqui deixa o nosso recado do nosso sempre questionamento a qualquer governante sobre as nossas liberdades econômicas, liberdades civis, principalmente para aqueles que se auto-intitulam aí liberais, mas que nas ações não estão mostrando aí um laço muito afetivo com o liberalismo. Augusto. Nós estamos falando ainda desculpe, eu cheguei mais tarde, nós estamos falando da questão de impostos Bolsonaro, aqui, né, em São Paulo, isso. Daqui a pouquinho a gente vai destacar algumas falas do Dória no programa de ontem, no Direto ao Ponto. Perfeito. Então, olha, é o seguinte, o governo, eu não sei se tem a ver com o que foi dito, que eu não peguei, mas esse aspecto eu queria destacar. O governo federal foi impedido de atuar no combate à pandemia e ficou com o papel de pagador das contas, das despesas feitas pelos governadores. Esse é que é o problema. Agora, os estados não escaparam de um enorme prejuízo, vão ter de arcar com isso. Estão tentando transferir também essa conta, espetar essa conta no governo federal, que significa espetar a conta nos pagadores de impostos, que somos nós. Nós estamos aí sofrendo com a pandemia, também enfrentando os prejuízos econômicos e vamos financiar a recuperação. Aí é o seguinte, se os governadores que exageraram, como é que faz? Eles exageraram na retomada da atividade econômica e a gente vai ter de arcar com uma medida, com as consequências de uma medida que a gente sempre criticou. É complicado. E agora toda a conta vai para o governo federal, ou seja, para nós, os pagadores de impostos, não é justo.